Boa noite, estamos aqui de volta aí com mais um GGN 20 horas em um dia particularmente decisivo. Hoje realmente você começou a jogar aí com os dados aí para a partida final. Vamos primeiro aqui às nossas estatísticas de coronavírus aqui, ó. Isso aqui são os dados gerais aí. Vamos ver se pegamos o Brasil. O Brasil já subindo aqui. Você já tem. Vai entrar aqui o Brasil. Você tem a curva. Vamos pegar esse outro aqui que é mais rápido. Isso aqui são os número acumulado, o número acumulado de casos confirmados. É aquela curva logarítmica lá que você tenta jogar o que vai ser daqui a uma semana. Nós temos hoje 105 mil infectados, comunicados pelo menos, você vai ter em uma semana aí 182 mil. Se você pega. Vou pegar aqui o número acumulado de óbitos. Continua em crescimento, que é um percentual, né? Esse percentual está sendo de 7%, 6,9% dos casos notificados, que é muita coisa mesmo, né? Mas um ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui são as projeções do Imperial College, que é justamente é o Instituto Britânico aí que tem feito as projeções. Às vezes o pessoal diz que algumas são exageradas, mas que tem feito acompanhamento de como que está sendo o desempenho do coronavírus no mundo todo. E aí os dados são. Aqui no GGN, vocês vão ter aqui nós pegamos aí do blog Pharma aqui os dados, tem toda uma estimativa para vários pontos. Mas o que chama atenção aqui, olha, o que chama atenção aqui, ó, com base nas tendências centrais de previsões, espera-se que o número total de mortes relatados na próxima semana seja relativamente pequeno em 22 países, relativamente grande em 14 países, grande em 10 países, muito grande em 2 países, Brasil e Estados Unidos da América. Ou seja, isso aí explica por que a se afastar do país nesse período aí. Né? Isso aqui fica mais ou menos nítido aí o que está acontecendo. Então você tem, de um lado, a pandemia se alastrando agora, de vez. Se você for. Bom, agora não é o caso aqui, mas você tem um mapa que o Ministério da Saúde divulga em relação ao número de mortes, colorindo o mapa do país, cada estado de acordo com o número de mortes. O número de mortes, em princípio, não quer dizer muita coisa, porque tem estados mais populosos e menos populosos. Quando você entra em número de mortes por 1 milhão, daí você tem uma estatística. Daí você começa a ver o país já assumindo cores amareladas, cores abóboras, que deve chegar aí em cores em cores vermelhas aí nos próximos tempos. Você tem aqui o Rio de Janeiro perto aí do estado de calamidade, Maranhão perto do estado de calamidade, e todo esse estado de calamidade em função justamente do não achatamento da curva do coronavírus. Hoje está claro, às vezes o pessoal falava em achatamento de curva, isso e aquilo, ficava aquela dúvida, o que seria isso? É simplesmente isso, você segurar durante algum tempo a, a epidemia para permitir preparar as cidades, os hospitais com leitos, com tudo. Porque a diferença central, nós chamamos atenção ontem e antes de ontem, a diferença central, quando você pega, por exemplo, quando você vê essa publicidade aí, tantos recuperados, a diferença central é entre aqueles que têm atendimento hospitalar e os que não têm atendimento hospitalar. É por isso que você vai ter um tema relevante que vai ser levantado proximamente aí, que é essa questão da integração da rede privada com a rede pública, fazendo uma única porta de entrada para evitar que a decisão entre a vida e a morte seja pela situação financeira de cada vítima do coronavírus aí, né? Então é um momento. Então você vê, você tem todo esse momento. Marina, pede para avisar que está travando um pouco.
Tá. Então a gente tem todo esse momento de caos sanitário. Aí você tem um caos econômico e agora você entra na questão política. Hoje, deixa eu pegar aqui, o Bolsonaro hoje ele partiu de declaração final de guerra, né? Ele foi no Palácio, na frente do Palácio, uma manifestação contra o Supremo, e ele fez a sua provocação. Essa, você tem outros lives dele em que ele ameaça diretamente Supremo e Congresso. Eu não vou fazer mais nada, não faço mais nenhuma concessão, e a partir do ano que vem, a partir dessa semana, se me irritarem, as Forças Armadas estão comigo. Daí você começa a recolher pedaços para entender o que está acontecendo. No sábado ele fez uma reunião, segundo relatos que vêm de Brasília, uma reunião com o alto comando das Forças Armadas, ministro da Defesa e outros mais aí. Nessa reunião, alguns militares manifestaram impaciência com o que consideraram interferência demais do Supremo Tribunal Federal. Segundo os jornalistas de Brasília lá, o ponto que pegou, o último aí foi o fato de Luiz Roberto Barroso ter dado uma liminar aí para impedir a expulsão dos venezuelanos nesse momento de pandemia por conta de risco de saúde. Aparentemente essa conversa deu coragem ao Bolsonaro para investir contra a democracia, partir para o confronto final. E esse confronto final está ligado a duas questões claras aí, né? A investigação do Supremo Tribunal Federal em torno dos fake news e o depoimento do Sérgio Moro, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, e o Supremo está alinhado. Quer dizer, a atuação aí do Celso de Mello, dando 5 dias para o Moro apresentar as provas, junto com a atuação do Alexandre de Moraes. Você vê que o delegado que interrogou o Sérgio Moro lá não foi nem o Igor, que faz parte daquele grupo de Curitiba. Foi uma delegada e daí você teve 8 horas, aí, 6, 7 horas aí de depoimento do Moro. E um ponto interessante que eu coloquei hoje um xadrez que eu fiz aí, se você for pegar aqui a cronologia das relações Moro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, Moro, aqui, a cronologia das relações Moro-Bolsonaro. Você vai ver o seguinte, 2 de fevereiro de 2019, sai a reportagem do Intercept. No mesmo dia, o Bolsonaro leva o Moro no campo de futebol para mostrar apoio ao Moro. Daí você tem 22 dias antes do pedido de demissão, o Moro publica um Twitter elogiando o comportamento conciliador de Bolsonaro. 22 dias antes do pedido de demissão, ele vai a um jogo do Flamengo com Bolsonaro para sinalizar a boa relação entre eles. E a Rosângela Moro, 68 dias antes do pedido, deu uma entrevista afirmando que Moro e Bolsonaro são uma coisa só. Uma coisa só. O que ela quis... No entanto, quando você vai ver como foi o depoimento dele, segundo as informações que vêm de Curitiba,
ele apresentou todos os diálogos com o Bolsonaro até 15 dias antes. Ou seja, até 22 dias antes estava tudo bem, ele apresentou até 15 dias antes. Então isso aí você vai ter... E daí você vai ter uma ação rápida do Supremo. Agora, o ponto central, que é interessante ver, que nós relacionamos nesse xadrez, as irregularidades do comando da Polícia Federal. Em dia 3, em março de 2009, sai a informação de que o filho de Bolsonaro teria namorado a filha de Rony Lessa. Foi quando encrespou. E daí, logo depois, um delegado da Polícia Federal é enviado até Rio Grande do Norte para ouvir o Rony Lessa sobre se houve namoro ou não entre os dois. É evidente que não foi isso. E o Bolsonaro disse que tem o relatório do delegado. Significa, deixa eu pegar aqui, significa que ele atendeu o pedido do Bolsonaro e mandou alguém para ouvir o Rony Lessa. E certamente não foi sobre o namoro de filhos. Certamente não foi. Para saber até onde que o Rony Lessa ia soltar. No dia em novembro do ano passado, ele enviou para a Polícia Federal, aliás, ele enviou a Polícia Federal para pressionar o porteiro lá do condomínio do Bolsonaro para mudar o seu depoimento. É evidente que foi uma interferência, ele é a Procuradoria-Geral da República. Fevereiro agora, ele determina a Polícia Federal para investigar Lula, que por críticas a Bolsonaro, com base na Lei de Segurança Nacional. Nesses dois casos aí, ele voltou atrás por pressão, nesse caso último aí, por pressão da opinião pública. Até os jornais falaram, pô, que absurdo é esse? No dia, você vê, em julho de 2019, ele editou uma portaria ameaçando o Glenn Greenwald, do Intercept, de expulsão do país. Então eu coloquei aqui e tem pontos aí que nós vamos tentar tratar amanhã, que é esse negócio dos presídios, a maneira como ele tratou a questão dos presídios aí, propondo até colocar em containers aí os infectados. Então, digamos, todo esse processo aí do Moro, eu trouxe hoje aí nós publicamos aí um artigo da ombudsman da Folha, Flávia Lima, um bom artigo, falando, pô, vocês vão ser enganados de novo. Não tem cabimento. O Moro, depois do Vaza Jato, todo mundo sabe quem é o Moro. Então, até que ponto que vão aceitar fazer esse jogo de novo? E eu escrevi aqui um xadrez sobre um personagem constante da vida nacional, que é o arrivista, o carreirista. A maneira como... Essa é uma característica, o Barroso, que gosta tanto de falar do jeitinho como característica negativa do Brasil, a característica central da chamada elite. A gente fala elite, mas não é elite, né? Mas desse universo que gravita em torno da chamada opinião pública, jornais, jornalistas, políticos, ministros, uma das características central é o arrivismo. Então o cara pula de um lado para o outro de acordo com as ondas. E ele pula e não se cobra coerência. Você tem que cobrar coerência. Pô, mas como é que você falava isso antes, agora você fala isso hoje? E a coerência não é uma questão de moralismo. É que sem a coerência, você não tem ferramentas para consolidar valores. Quando você tem a coerência, se o cara sai da linha, você fala, pô, você está sendo incoerente aqui. O sujeito se envergonha. E isso aí é um fator de inibição de todo tipo de oportunismo que acontece na vida pública nacional. E daí eu vejo o seguinte, o cidadão comum, ele defende esses valores. A incoerência não é aceita pelo cidadão comum, mas ele não recebe informações sobre isso. Então tudo que o Moro fez, na Lava Jato, agora mesmo, o cara ficou 15 meses com o Bolsonaro fazendo o que o Bolsonaro quis, desentendeu-se nos últimos 15 dias, pega as conversas todas e entrega para a polícia. Pega a conversa com a filhada de casamento dele, força uma conversa para dizer que ele não se vende, por uma pessoa que nem estava se oferecendo para comprar e joga no Jornal Nacional. Então, todos esses fatores que definem, digamos, um caráter pessoal, esse caráter pessoal se manifesta aqui nesses episódios menores, mas se o sujeito fica no alto cargo político, a dimensão que vai assumir é muito maior. Então, digamos, mas mesmo assim, esse fator Moro, vamos abordar daqui a pouquinho. Antes, vou chamar a Mariana aqui para a gente... Ué, tá frio aí? Aí, Mariana?
Boa noite, pessoal. Boa noite, pai. Tá bem frio. Virou o tempo. Minhas macumbas deram certo para expulsar os turistas nesse feriado aqui no Ubatuba. Eu anotei um dado, vou só comentar. A gente tem uma população fixa de 90.800 pessoas e nas temporadas de verão chegamos a atingir 1 milhão de pessoas. Aí você faz só um pequeno cálculo. Eu tenho uma casa de veraneio em Ubatuba, eu vou passar a quarentena lá, olha que legal. Chega numa cidade que está preparada, supermercado, padaria, quitanda, feira livre, para 90 mil pessoas, vem os bonitos, tudo de São Paulo, comer a nossa comida daqui. O mercado está com a prateleira vazia, várias coisas só chegam daqui 15 dias, então assim, minha macumba deu certo e esfriou. E as questões? As questões. O Bruno Andrade falou, Nassif, Moro revelou a investigação do Laranjal do PSL ao Bolsonaro. A mídia tem interesse em limpar a biografia desse sujeito? É isso que a gente estava falando, né? É complicado, né? Essa hipocrisia nacional, que depois da Vaza Jato, ficou explícito. Né? O sujeito, ele divulga uma delação não aceita do Palocci. A Procuradoria-Geral da República não aceitou a delação. Ele divulga na véspera das eleições. Vai para um cargo, já tendo sido convidado para ministro da Justiça. Faz todas as jogadas solicitadas pelo Bolsonaro. Então você tem todo um conjunto de fatores aí que mostra a instrumentalização. E o sujeito frio. O que contém ele é a reação da opinião pública em relação ao fato dele ser ministro. Né? Mas mesmo assim continua esse jogo. Mas o depoimento dele vai ser relevante para o segundo tempo do jogo. E os militares, o Antônio Sérgio pergunta, se os militares se submeterão ao poder civil. Passando essas perguntas, eu vou tentar entrar um pouquinho na questão dos militares aqui. Tá, tem uma outra questão que pergunta dos militares que fala isso, o comportamento do Bolsonaro é uma reação desesperada ao processo de derrubada do seu governo, que foi articulada pela direita com Moro. E aí o Rolino Corrêa pergunta, até que ponto estimula um confronto civil das milícias e do baixo comando da PM? Então vamos pegar aqui os pontos aqui, segundo tempo do jogo, que é essa questão dos militares. Até sugiro aqui, tem um bom artigo aqui do André Araújo. O André é um grande conhecedor do segmento militar e tem uma bela visão histórica aí sobre o papel dos militares ao longo da história do país e da República. Né? Você tem um segmento minoritário dos militares que se aliaram ao Moro. Então, e num caso inédito, aí militares da ativa passaram a trabalhar no governo Moro. No governo Bolsonaro. Então, como tal, essa minoria de militares da ativa que foi para o governo Bolsonaro ficou avalista do governo Bolsonaro, comprometendo toda a imagem das Forças Armadas. Então, esse é um ponto relevante. Daí, o que vai acontecer? O Moro hoje, ele trucou. É tudo ou nada. E o Supremo, até pela voz assustada aí da Carmen Lúcia, de todo mundo, aí se mostrou um alinhamento. Ele não dá chance, ele não é estrategista, ele não é enxadrista. A gente brinca, é o cara da porrinha. Se ele se sente cercado por aliados e amigos, ele fica valente. Se ele não sente essa segurança, ele se acovarda. É uma característica típica desse tipo de psicológico aí que é o Bolsonaro. Né? Então, o que acontece? Ele achou que tem o grandão atrás dele, o grandão vai me garantir, e hoje ele trucou. Se os militares resolvem bancar isso, o que acontece? No meio de uma pandemia sem tamanho, que vai vitimar milhares de brasileiros, eles vão estar cacifando um sujeito que está levando o brasileiro para o suicídio. Suicídio não, para a morte, para o genocídio. Outro dia, uma dessas saídas dele, ele foi visitar um quartel lá, cumprimentava os militares. O que os militares faziam? Batiam o cotovelo, que é a maneira de não dar as mãos para não se contaminar. Então, por mais que os militares tenham esse grupo minoritário com interesses no governo, é evidente que, por mais que os militares hoje tenham dificuldade de entender a geopolítica, o que é interesse brasileiro versus interesse americano, eu acho que não tem tanto assim também. Não vão cacifar um sujeito que tem
um Jim Jones aí que vai levar as pessoas para a morte aí. Então é muito difícil, e tendo toda essa reação no entorno. Toda essa reação no entorno. Então o que vai acontecer? Você vai ter, nos próximos dias, o Supremo não tem mais condição de recuar. Você tem esses depoimentos do Sérgio Moro, que vem aí com tudo. Independentemente, já colocamos todas as ressalvas aí em relação ao Sérgio Moro. Você tem fake news. E daí você tem todo aquele estoque lá, aquele estoque de investigações aí do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro em relação ao envolvimento dos Bolsonaro com as milícias. E mais, você tem cada vez mais as milícias, essas manifestações aí estão partindo para agressão. Isso aí vai ter bala em breve, que nem se teve lá em Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Esse pessoal é maluco, não tem. Acho que ele é o novo profeta que chegou, não adianta. É uma multidão de acelerados aí. Hoje já espancaram jornalistas do Estadão lá em Brasília. Já ameaçam, em toda manifestação, ameaçam jornalistas. Um grandão lá tentou bater em enfermeiros. Então, veja bem, é uma situação que não tem retorno mais. Não tem retorno. Invadiram aqui, tentaram montar piquete na frente da casa do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Então, para o Supremo, depois da colocação do Supremo, você não tem mais retorno. Agora é tudo ou nada. É tudo ou nada. E o Supremo vai ter que bancar, porque o Bolsonaro não deu alternativa, que nem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, se fizesse um afaguinho aí, fizesse umas concessões para ele ficava. Que nem dizia Rosângela Moro, Moro e Bolsonaro são a mesma coisa. Ele não deu chance. Ele botou o Moro para fora. Quando ele falou que sai lá o delegado-geral da Polícia Federal e não tem conversa, ele botou o Moro. Não deu alternativa para o Moro. Se desse alternativa, o Moro ficava. Em relação ao Supremo, a mesma coisa. Você tem o pessoal que passa pano aí, que tenta acertar para não ter uma crise institucional, ele não deu chance. O que ele fez hoje aí, mais a violência das milícias dele e tudo aí, os ataques que estão vindo digitais, então não deu chance. Então você vai ter o Supremo e o Celso de Mello, principalmente Alexandre de Moraes, vão pagar para ver. E aí nós vamos ver como que os militares vão se comportar. Você tem um risco maior aí. O que o Bolsonaro faz? Ele está querendo colocar as pessoas dele nas instituições. Delegado-geral da Polícia Federal, mais à frente no Supremo Tribunal Federal. E tem um ponto nevrálgico que foi aventado hoje em Brasília, que é tentar colocar esse Luiz Ramos, aí, um desses militares bolsonaristas, na chefia do Estado-Maior do Exército, no lugar de um militar legalista. Então, se ele consuma esse movimento aí, você tem um impasse considerável. Um impasse considerável. Então, digamos, os próximos dias aí vão ser decisivos. Eu coloquei aí que é o dia D do Bolsonaro. Não, é o dia D da democracia, efetivamente. É o dia D da democracia. Mariana. O Ferreira, ele fala, deixa eu pensar positivo. Se o Bolsonaro der o golpe, Moro vai para a ponta da praia antes da gente. E aí tem um complemento que o Ângelo Simone coloca, que sustenta a seguinte hipótese: o Moro candidato precisa de um vice do Nordeste. Logo, quem será o desertor do consórcio? O que você acha? Não, calma. Primeiro, esse negócio do Moro ir para a ponta da praia, para com isso aí, ué. Nem o Moro vai ter direito a um julgamento justo aí. Depois. E outro ponto, o Moro candidato a presidente com alguém do Nordeste, não tem. O Moro representa a ultradireita. Vamos parar de... A mídia, vamos parar de fantasia. Ele representa a ultradireita. Nós já chamávamos atenção lá atrás, sobre essa vinculação com a ultradireita. A onda bolsonarista foi precedida pela onda morista. Então, ele tira os monstros da jaula, em cima desse discurso moralista aí, espalha vazamentos para todo lado como combustível para a formação dessas redes, e o Bolsonaro vem e aproveita disso. Então, o Moro, primeiro, é ultradireita. Segundo, nenhum governador do Nordeste, ninguém vai entrar nessa aventura Moro. E dificilmente o centro-direita e direita aí, eles querem o Moro como um símbolo lá.
escondem as fragilidades dele, os vícios de caráter e tudo, e querem como um símbolo, mas não na linha de frente. Na linha de frente, você percebeu o que foi esse tempo de ministério, incapaz de articular uma ideia sequer, um projeto. Então é complicado. O Manuel Silve pergunta da PEC do Miro Teixeira. Não seria o caso de colocar pressão na aprovação dela? Essa PEC, Miro Teixeira diz que se sai o presidente, sai o vice também, tem eleições, né? Aí é a questão, quem vai colocar o guizo no pescoço do gato aí, né? Tem que ter realmente uma frente ampla aí para poder fazer um pacto. E cá para nós, qualquer pacto que tenha, qualquer possibilidade de eleição que tenha o Lula como candidato, não vai ser aceito pelo centro-direita e direita aí, porque ele pode ganhar. Então você tem, digamos, esses fatores. Você tem o antibolsonarismo que induz a um pacto e a desproporção entre a liderança do Lula e a falta de liderança da direita, que tenta criar os seus líderes e não consegue, do outro. Então é isso que dificulta, digamos, um pacto maior aí, que talvez tivesse que haver desprendimento dos dois lados aí para tentar encontrar um terço e tirar o Brasil desse pandemônio, né? O Manuel Saísse pergunta se os militares quiserem participar ativamente no confronto com a população para apoiar Bolsonaro, terão que colocar soldados para se expor com o vírus, mas parece que ninguém está muito preocupado com isso, né? Só uma gripezinha. Não, já caiu a ficha já, né? Agora é interessante o Bolsonaro com a filha lá, se ele tem realmente. Uma das hipóteses para esse desespero dele é o exame dele de coronavírus, né? Se aparecer com esse exame aí, como é que ele vai justificar? Inclusive, tá com a filha dele pequena lá, né? Com a filha pequena lá, né? Então, é um conjunto. Agora vem cá, gente. Seria muita loucura. Vamos pegar os Estados Unidos. As Forças Armadas aqui, elas têm um ponto que une as Forças Armadas, que é alinhamento com os Estados Unidos. Então, eu digo Exército. A aeronáutica não, optou por aquele acordo com a Suécia lá para transferência de tecnologia. Eles têm uma visão de tecnologia mais apurada aí com o ITA, CTA e tudo mais aí, né? Agora, você acredita que vai ser possível as Forças Armadas ou o Exército bancar um sujeito com o perfil do Bolsonaro? Daí não tem jeito, né? Então, esse é o dilema que nós vamos ver, que vai ser resolvido aí nos próximos dias aí. Mariana. Tem um pessoal comentando que aqui chegou ao limite, né? E a geografia componente curricular coloca na CIF, numa possível aventura desse ser perverso com o apoio dos militares, quais serão as consequências políticas e econômicas para o nosso povo perante o mundo? Vai ser a desmoralização final, né? Vai ser uma República Dominicana no tempo de Trujillo aí, é impensável um negócio desse. Eu digo, o próprio Estados Unidos aí, mesmo com o Trump aí se mantendo, o Bolsonaro ele virou uma figura caricata mundialmente. Ele comprometeu a imagem do Brasil com mais esse chanceler, afastou o Brasil de todo mundo civilizado. E a alternativa que é a China lá, eles jogaram fora também, embora o Mourão tenha tentado manter vínculos com a China, né? Então, digamos, a aposta do Bolsonaro seria você virar um joguete, esperar o quê? Fica o Bolsonaro, fica 3 meses aprontando todas, daí põe uma junta militar. Então, a gente vai ver as cartas dos dois lados nos próximos dias. Mas seria uma baita insensatez se realmente tivesse uma aposta dos militares num sujeito tão destrambelhado quanto o Bolsonaro, né? Bom, vamos à nossa música de hoje. Deixa eu ver se eu... Ué, será que eu... Ah, não. Eu tô... A gente tem pegado alguns vídeos aqui, e quando pega os vídeos, alguns têm direito autoral, então acabam bloqueando aqui, a gente tem que tirar o vídeo. Ontem atrasou todo o programa. Então hoje nós vamos usar o Spotify aí, vai ser meio estático aí, mas é interessante. E essa música é interessante. O Brasil ele tem um gênero que é o sincopado. O sincopado é um tipo diferente de batida do samba, não só do samba, do forró também. Você tem vários intérpretes do sincopado, de Jackson do Pandeiro, mais do Nordeste. Aqui para o Brasil você tem aqui,
para o Rio de Janeiro, você tem o Ciro Monteiro, você tem um conjunto de pessoas. E um dos melhores caras, isso aí foi Vassourinha. Vassourinha foi um cantor que surgiu aqui na Rádio Record nos anos 40. Ele surgiu, estourou, fez tanto sucesso que foi para Poços de Caldas, lá que era o centro do mundo na época, lá com a Carmen Miranda, com o Silvio Caldas e com outros. Aqui tem uma pessoa de Guaranésia, que na vez que eu falo de Poços, fica com. Diz que passou em Guaranésia antes, só se foi por perder o rumo aí. E daí, mas era um cara fantástico, fantástico. E morreu muito cedo, morreu com um problema ósseo aí, com 19 anos. Vocês vão ver o que é o sincopado e o que é vassoura. Maravilha do Vassourinha aqui. Vamos para mais questões aí, Mariana. O Arthur Pereira pergunta se você não acha que os setores de inteligência das Forças Armadas já não descobriram as relações do Bolsonaro com as milícias, ainda antes das eleições, e camuflaram. Esse é um dos pontos que nós já levantamos lá, que o atual ministro-chefe da Casa Civil é o que comandava, digamos, a segurança do Rio de Janeiro quando teve a morte da Marielle, naquela intervenção lá, autorizada pelo Temer. Né? E já trouxemos aqui uma matéria do Estadão na época, que ficou meio escondida. Não, na época teve destaque, mas sumiu nesse noticiário, que era um general falando, não temos a menor dúvida que a morte foi decorrência de problemas que ela dificultava aí a exploração imobiliária na Zona Oeste. A exploração imobiliária na Zona Oeste era tocada pelo Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia, e que era o sujeito que articulava o contato com o Queiroz e com o Flávio Bolsonaro. Então, gente, dá para imaginar as Forças Armadas, através desses militares, envolvendo as Forças Armadas numa aventura dessa? Gente, só é aquele negócio também, né? Hoje eu estava vendo, não sei se é Porta dos Fundos, um sujeito que acorda da ressaca, e o cara fala, pô, estamos em 2020, você vê, Bolsonaro virou presidente, o cara assusta, Regina Duarte virou ministra da Cultura, ele leva um susto, o fulano de tal virou isso, virou aquilo, o Olavo de Carvalho é o grande nome da intelectualidade nacional, né? Daí o sujeito entra em pânico e fala, não, você estava só de ressaca, nós estamos em 2015, eu estava brincando que a gente estava em 2020. Então não tem jeito aí. Mariana, o que você achou ontem? Você que é uma boa observadora dos movimentos psicológicos, você chegou a ver a entrevista com a psicóloga ontem sobre isolamento, aquelas reações, o que você achou? Desliga seu microfone para eu falar. Eu não assisti, mas eu venho fazendo parte de vários grupos do WhatsApp com psicólogos e psiquiatras, e as pessoas elas estão mesmo buscando novas referências, novas formas de manter a saúde mental. Para mim é uma das coisas mais importantes que tem, é o desenvolvimento do caráter e a saúde mental. Então, não façam como eu e assistam o vídeo. Eu vou assistir daqui a pouco. Bom, vamos voltar pro